Você quer ser presidente. A primeira ação que você faz quando entra? Eu vou decretar estado de defesa no Brasil. O que seria isso? Estado de defesa é o seguinte, para quem está nos assistindo, o estado de defesa ele é um status que você coloca o país em que eu terei, através das Forças Armadas e do poder de polícia, uma capacidade especial de enfrentar um inimigo interno que o Brasil está passando. Hoje esse inimigo interno é muito claro, chama-se crime organizado. O estado de defesa, citado pelo candidato à presidência da República, Renan Santos, pode de fato combater o tráfico de drogas e os crimes em geral? Sim e não. O detalhe que quero ressaltar é que no cenário atual, em vista de todos os candidatos que estão sendo apontados para ocupar esse cargo, o meu voto é do Renan Santos, e isso quero deixar claro aqui. Não tem nada a ver com ideologia de direita ou de esquerda, ou essa ou aquela narrativa. Tem realmente a ver com o fato de que o candidato do Partido Missão tem propostas para mudar o país, e os demais não têm absolutamente nada. Pelo menos, não sei de proposta alguma de nenhum deles ainda. Portanto, meu ponto de vista está baseado em fatos, não em uma devoção a um partido, a um homem ou a uma ideologia. Até porque não tenho nenhuma ideologia, a não ser a de que temo a Deus somente e só a Ele devoto o meu amor. Acredito piamente que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Em vista disso, afirmo que não confio em homem algum neste mundo, ninguém mesmo. Pois maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17:5. E eu, caro leitor, só confio em Deus, em homem algum. Dito isto, deixo claro que todos os homens podem errar. Renan Santos e todos os demais, inclusive eu mesmo. Apesar disso, independente desse candidato a quem apoio me decepcionar futuramente, caso consiga chegar ao poder, ainda assim não me aborrecerei de forma alguma, porque isso faz parte da natureza humana e é do jogo da vida. Aceitei suas propostas como um dia aceitei as de Lula, Dilma e depois de Bolsonaro, que não cumpriram nenhuma delas, mas nunca fiquei decepcionado por isso, porque minha confiança e minha vida estão nas mãos de Deus. E se o meu Criador fizer algo por mim, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus e ponto final. No entanto, quanto ao estado de defesa proposto por Renan Santos, é preciso esmiuçar mais isso para que fique claro a todos que a mudança que ele está propondo não virá como num passe de mágica. Sinceramente, acredito que em um único mandato ele não conseguirá cumprir tudo o que seu coração deseja fazer de bom para o Brasil. Talvez nem em 2 mandatos consecutivos. Então, não espere que de uma hora para outra tudo vá mudar em sua vida, porque entrou um presidente que você queria. Não é assim que funciona o mundo. Só quem pode de fato mudar sua vida é Deus, e só o faz por meio de seu esforço. Não existe almoço grátis, meu amigo. Não há sombra para proteger todas as pessoas do ardor do sol do meio-dia. O sol é para queimar a todos, mas a sombra é só para alguns. Se conseguiu entender isso, você entenderá tudo o que vou dizer agora. Sendo assim, é necessário que todos saibam que o estado de defesa só vale por 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 apenas. Além disso, é quase impossível que possa ser praticado todo ano durante todo um mandato. Sinceramente, esse tempo de 30 ou 60 dias não é o suficiente para dar fim à criminalidade em nenhum país do mundo, tampouco num único estado de nosso país. Diminuir um pouco, talvez, porém dar fim é impossível. Só para se ter ideia da coisa, Nayib Bukele, por exemplo, precisou de aproximadamente 2 anos para desmantelar as estruturas das gangues de rua de El Salvador, que, convenhamos, é um país pequeno territorialmente. O crime por lá não era tão complexo como é o nosso. As gangues não tinham ramificações tão grandes em negócios empresariais, até lícitos, nem tinham o controle dos políticos e da Suprema Corte, como o tráfico tem no Brasil hoje. Logo,
O estado de defesa, se implementado aqui, já nasce meio que morto antes mesmo de dar o primeiro suspiro. Tem condições de funcionar? Sim. Pode aliviar a dor dos mais pobres por algum tempo, porém, para dar certo, terá de ser implantado o estado de defesa todo ano durante o mandato de um presidente ou de 8 anos, caso se reeleja. O que, meu amigo, é praticamente inviável, se não impossível. O estado de defesa não é uma ferramenta de governança política, mas sim uma medida excepcional sujeita a rígidos controles técnicos, políticos, temporais e, convenhamos, por mais que o Renan Santos consiga ter a maioria no Congresso Nacional, ainda assim não conseguiria o apoio dessa gente toda para instaurar o estado de defesa todo ano. Este mecanismo, o estado de defesa, está previsto no artigo 136 da Constituição e é usado apenas em situações graves e pontuais como instabilidade institucional e calamidades de grande proporção. Não tenho dúvidas de que um presidente, seja de que partido for, seja da esquerda ou de direita, conservador ou liberal, conseguirá implementá-lo logo no início de seu governo. Mas não irá resolver o problema porque precisaria de muito mais tempo do que apenas 60 dias no máximo, caso fosse prorrogado. Por que não acredito que funcionará para resolver o problema da violência no Brasil? A razão é muito simples. O estado de defesa tem de ser submetido ao Congresso Nacional, como já disse, acompanhado de justificativas claras das medidas adotadas e aplica-se a áreas específicas, não ao país inteiro de uma só vez, como alguns pensam. Ou seja, não vai resolver o problema do tráfico de droga do país no todo imediatamente. Além disso, estes órgãos, Senado e Câmara dos Deputados, estão completamente comprometidos com o crime, com roubos e trapaças de todo tipo, como a imprensa noticia a todo momento. E sendo assim, jamais iriam apoiar algo que viesse de encontro aos seus interesses. Direita e esquerda poderiam, ao se sentirem ameaçadas de perder suas mordomias, em dado momento se unir contra o presidente da República e o impediriam de governar, tal como foi em parte com o governo de Bolsonaro, sem contar com o STF e suas intervenções, que apesar de tudo, continuaria sendo da maioria contrária ao governo federal e eventualmente fariam qualquer coisa para prejudicar o mandato de Renan Santos. Então, nada de acreditar em magia. Teremos de dar tempo ao tempo. A história de Aladim e o gênio da lâmpada é linda, mas é um conto de fadas, não é real, entendeu? Algo importante de ser lembrado aqui é que por mais que a direita consiga lograr êxito na campanha e ser a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, nesse sistema estúpido chamado bicameral que usamos aqui no país hoje, dificilmente essa gente corrompida apoiaria um presidente e lhe concederia mais do que 60 dias de estado de defesa. O que, como já disse, não seria o suficiente para resolver o problema da violência aqui, tal como aconteceu com Bukele em El Salvador. Simplesmente não dá, não funciona. Por quê? Porque as discrepâncias são enormes com relação ao tamanho do problema. El Salvador tem apenas 6,5 milhões de habitantes. Nós temos 220 milhões, mais ou menos. El Salvador não é dividido em estados como o Brasil. Em vez disso, o país é organizado em 14 departamentos com menos autonomia do que os nossos estados. Agora consegue imaginar o quanto seria difícil implementar as técnicas de Bukele, presidente de El Salvador, aqui no Brasil, sobretudo por meio de ideias que os inimigos da democracia republicana já antecipadamente conhecem, porque o próprio Renan Santos está mostrando o que deseja fazer em um eventual governo de seu partido? Você, eleitor, acha que a Câmara e o Senado deixariam a coisa rolar frouxa se seus interesses locupletativos estivessem correndo perigo por causa de projetos do Poder Executivo? Claro que não, né? Em vista disso, a verdade é que todo esse alarido de quem defende o estado de defesa como forma de pôr um fim total ao tráfico de drogas no país vai dar com os burros na água. Não passa de um sonho lindo, mas somente um sonho juvenil de quem ainda acredita em magia.
Ao meu ver, muitas medidas teriam de ser realizadas antes para que todas elas, juntas e concomitantemente, conseguissem libertar nosso povo das garras do crime organizado que domina todos os setores dos poderes legislativo, executivo e judiciário hoje. E isso, caro leitor, só seria possível por meio de um golpe de Estado, o que não é lícito e é impossível de ser feito porque os tempos mudaram, a geopolítica mudou. Então, coloque seus pés no chão. Muita água tem de passar por baixo da ponte para que o Brasil possa se modificar de vez. É preciso cair na real. O caminho não pode ser somente esse que versa sobre o Estado de Defesa, agindo sozinho, embora já seja um começo e um bom começo. E o Renan Santos está certo nisso. Tem de começar um dia, e a hora é agora. Entretanto, a mudança será paulatina, não imediata. Isso porque o Estado de Defesa ajudaria sim a diminuir um pouco o poder dos traficantes em nosso país, isso é claro, mas só num local específico, entendeu? E por algum tempo determinado. Depois tudo voltaria ao normal como fora antes, se os governos estaduais não ajudassem com políticas fortes que continuassem a manter o tráfico sob controle. E, grosso modo, se continuarem contrários ao governo federal por serem de ideologias diferentes, por exemplo, porque se locupletam com a grana do crime, isso nunca acontecerá, concorda? Por que eu digo isso? Digo isso porque o tráfico de drogas, no caso de ser implantado um estado de defesa no país, dentro de um estado, não iria bater de frente com os militares da União. Seus líderes, meu amigo, não são burros. É possível que deixe até uns bois de piranha para morrer num eventual confronto com os militares do governo, a fim de dar a entender que perderam a guerra. Mas a verdade é que o crime iria migrar para outras regiões do país e esperar os 60 dias do estado de defesa terminar para retomar a região que fora perdida. Ainda mais se os governos estaduais e municipais forem corruptos e já cooptados por eles, entendeu? Por isso, a bem da verdade, o caminho para dar fim a tudo de errado que está instalado no Brasil hoje não é esse, ou melhor, não é só esse, agindo sozinho. O que significa isso? Significa que algumas pequenas leis teriam de ser aprovadas pelo Congresso antes da guerra contra o crime começar de fato, a fim de garantir que mais para frente leis mais pesadas, mais rígidas pudessem ser instauradas e aí sim se iniciar um confronto aberto à criminalidade. Ou seja, primeiro projetos bobos inseridos em projetos grandes, mais robustos talvez, como pequenos jabutis no meio de uma multidão deles, como se suas aprovações não modificassem nada no frigir dos ovos, tanto na Constituição Federal como no Código Penal, ou mesmo na vida cotidiana dos traficantes de droga. Seu objetivo seria apenas preparar o terreno, arar tudo bem direitinho, adubar com boas leis, assim como um agricultor faz com suas terras, antes que a mudança total se estabelecesse de uma forma mais agressiva. E isso, caro leitor, não é fácil de se fazer como se pensa. Sobretudo, se quem pretende se utilizar do Estado de Defesa como propaganda de campanha para defender a tese de que com ele será possível dar fim ao tráfico de drogas no país. Digo isso porque, neste caso, a fraqueza neste jogo de poder só leva à derrota. Pode atrair pessoas a uma ideia, ganhar engajamento na mídia social a uma suposta causa mais nobre. Todavia, no final, só gera uma decepção popular, como gerou as promessas de Bolsonaro em sua campanha, as quais se demonstraram inviáveis ao longo de seu mandato. Acredito eu, e isso é apenas opinião minha, que neste caso, se o seu inimigo já sabe seus passos antes mesmo de se dar a batalha, pode se antecipar a eles antes que você os dê. Esse é o jogo. E política é isso. É a arte de mentir com muita convicção. Para mudar o sistema, é preciso fingir que vai fazer uma coisa, deixar bem claro para todos que vai agir assim e depois virar para o outro lado sem que ninguém espere por isso. É virar a mesa, literalmente. Tem de pegar o bandido de surpresa, os políticos corruptos de surpresa e agir sem o menor pingo de misericórdia para fazer o que é certo.
Essa é a mais pura verdade, mas isso dói. Portanto, sejam, pois, bem-vindos à realidade do jogo político.